Fala galerinha, cheguei! E aí galera, tudo bem com vocês? É isso aí galera. E hoje? Vamos de que hoje? Qual é a dica de hoje do Amantes da Biologia? Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Não pode faltar a musiquinha. E aí galerinha, vamos de que hoje? Sistema respiratório? Vamos de sistema respiratório. Estou aberto aqui já com o monitor, né? Na referência que vai ter essa videoaula, essa dica de hoje, vamos falar sobre o sistema respiratório. Depois eu passo para vocês a referência, né, deste site aqui que a gente vai acompanhar. Belezinha? Então veja bem, galerinha. Como falei, o estúdio ainda não é um estúdio de gravação profissional, mas a gente se esforça para colaborar com vocês com relação a compartilhar conhecimento. O Amante está aí. Facebook, WhatsApp, o Instagram, tem lá @balancalvé, né? Muitas dicas para quem está já com um cronograma de estudos para os vestibulares, o Enem. Acompanhe nosso trabalho, comente, compartilhe. Belezinha? Fala galerinha! Vamos lá? Bom, quando a gente estuda sistema respiratório, entende-se que tem as estruturas que fazem parte do sistema, né? São os órgãos que se reúnem para originar o sistema respiratório, lá nos níveis de organização. Os órgãos se reúnem para formar o sistema. Assim, os níveis de organização. Então, temos que ter noção do que estruturas seriam essas, que órgãos seriam esses que fazem parte do sistema respiratório. A gente sabe que tem a faringe, tem a laringe, é isso? Tem as narinas, né? As narinas, o nariz até, né? Tem a traqueia, tem os pulmões, né? A árvore brônquica, né? Os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos. Envolve também músculos intercostais, músculo do diafragma, essa caixa torácica, e envolve também os gases respiratórios. O CO2, que é o gás carbônico, né? E o O2. Tem a hematose, que é a questão do metabolismo que ocorre, né? A fisiologia da respiração, tem a hematose, que é as trocas gasosas. E quando se fala em sistema respiratório, não só dos cordados, a gente também pode estar fazendo aqui uma analogia com o tipo de sistema respiratório, ou o tipo de respiração que ocorre nos outros animais, além dos cordados. Tem dos artrópodes, que é muito também conhecido, muito citado em vestibulares. E aí vai. São muitos comentários com relação a esse sistema respiratório. E nessa aula aqui, vocês vão estar acompanhando aqui algumas particularidades pela experiência do professor, com essa monitoria agora. Vamos lá, né? Falar aqui uns 15 minutos, 20. Ver se dá para compartilhar com vocês alguma coisa da experiência, certo? Olha, os movimentos, começar com os movimentos respiratórios. A gente sabe que tem o movimento de inspiração e o movimento de expiração. A entrada e a saída do ar, né? Dentro dessa árvore brônquica. O que é esse ar? O que é esses gases? Eles fisiologicamente eles vão ser necessários, né? E tem outras particularidades que a gente vai comentando ao decorrer dessa dica de aula de hoje dos Amantes da Biologia. Então, o mecanismo muscular ele é acionado. Bom, quando você inspira, o ar entra. Vem aqui. O ar entra. O que ocorre nos movimentos musculares? Os músculos intercostais e também o diafragma se contraem. Ó, a caixa torácica aumenta o volume, né? O ar entra. Então há uma contração desses músculos que preenchem essa caixa torácica, são chamados de intercostais, e uma contração também do músculo do diafragma, que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Então, ó, consequência fisiológica, na inspiração, quando o ar entra, o aumento do volume da caixa torácica. Pressão externa ela é maior que a pressão interna.
né, nos pulmões, e o contrário, na expiração, o que ocorre? Mecanismo muscular, relaxamento desses músculos intercostais. Gente, músculos intercostais não é que ficam nas costas, não. Músculos intercostais que ficam entre as costelas, entendeu? Que preenche a caixa torácica. Então, quando o ar sai, há um relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma. Ó, a consequência fisiológica é o volume diminui da caixa torácica. A pressão externa, nesse caso, ela é menor que a pressão interna dos pulmões. Quando o ar sai. Expiração. Fechadinho? A gente vai acompanhando aqui, lendo, claro, sem problema nenhum, e comentando alguma coisa. Tem uma animação aqui, né? Olha, músculos intercostais, ele está localizado entre as costelas. Diafragma, localizado entre o tórax e o abdômen, né? Cavidade abdominal. Muito bem. Esse controle, como é que se dá desses movimentos respiratórios? Tem a ver com o sistema nervoso, né? Cujo a inervação parte do nervo do bulbo, né? O bulbo, olha lá. Ó. Nosso sistema nervoso, ele pode controlar os movimentos respiratórios de forma consciente, né? Comando cerebral. Porém, a maior parte do tempo, o controle dessa frequência dos movimentos respiratórios é de forma involuntária, a maior parte, né? Pelo bulbo, que é o nervo que está envolvido, é o bulbo, né? E por certas áreas da medula espinhal, certo? Tem todo um mecanismo, né, nervoso para agir, ativar esses movimentos, vamos dizer assim, desencadear os movimentos respiratórios. Veja bem, existem ainda os receptores nervosos na artéria aorta e nas artérias carótidas, né? Nas artérias carótidas, capaz de detectar a diminuição no nível de oxigênio no sangue. Quando isso ocorre, vou já explicar, quando isso ocorre, os receptores enviam sinais nervosos ao bulbo, quando tem a diminuição do oxigênio, que passa a estimular o diafragma e os músculos intercostais, aumentando a frequência respiratória. Se aumenta, normaliza os níveis de O2, de oxigênio no sangue. O bulbo, ele também é capaz de perceber, certo? Aumento da concentração, o aumento da concentração de CO2, o bulbo também é capaz de perceber o aumento de CO2 no sangue, certo? Formado pela reação entre a água e o gás carbônico, liberado pelos tecidos no caso de uma grande atividade física. Veja bem, neste caso, o bulbo ele estimula a atividade dos músculos da respiração, aumentando a frequência respiratória e a eliminação desse gás, né, desse CO2 pela expiração. Veja bem, galerinha, quando a gente inspira, a gente absorve O2 e quando expira, libera CO2. Nosso organismo é perfeito. Se você tem um aumento da frequência respiratória, certo? É porque você está precisando de oxigênio na circulação. O organismo ele reage a uma diminuição do O2 na circulação sanguínea. Então, é necessário que essa frequência respiratória aumente para oxigenar o sangue, né? Então, numa atividade física, você está precisando de O2 porque está tendo um aumento de CO2 no sangue. Então, se você aumenta a frequência, o ritmo respiratório, você preenche seu organismo, né, a circulação de O2 e elimina esse excesso de CO2, certo? Isso é uma reação fisiológica natural do organismo. Como é que se chama o aumento do ritmo respiratório? Taquipneia, aumento da frequência respiratória. Você fica ofegante, né? Taquipneia. E a diminuição, bradipneia. No caso, se fosse batimentos cardíacos, era taquicardia, né? E a diminuição dos movimentos, dos batimentos cardíacos, que seria bradicardia. Só
uma dica aí, né, para a gente acrescentar mais alguma coisa. Muito bem, galerinha. Então, o aumento da frequência respiratória tem a diminuição do CO2 no sangue e aumento do O2. Tá aqui, ó. Os pulmões, composição do ar, a composição do ar inspirado e expirado. Os pulmões de um jovem adulto, ele pode conter até 5 litros de ar, certo? Aproximadamente. Em repouso, isso normal. Em repouso, inspiramos e expiramos cerca de 500 ml de ar em repouso. Aí tem um quadrozinho aqui abaixo, né, que mostra essa composição gasosa do ar. O ar que entra e o ar que sai. Vamos lá. O oxigênio está presente no ar inspirado em torno de 21%, o oxigênio no ar inspirado. E no ar expirado em torno de 14%. O gás carbônico está presente no ar inspirado em torno de 0,03% e presente no ar expirado cerca de 6%, o gás carbônico. O nitrogênio está presente no ar inspirado cerca de 78% e no ar expirado também 78%. Falar em nitrogênio, muita gente pensa que o gás O2 é o que tem maior abundância na atmosfera. Não, galerinha. É o nitrogênio atmosférico, cerca de 78%. Certo? Só que esse nitrogênio, quando nós estudamos lá no ciclo do nitrogênio, ele precisa de alguns micro-organismos para poder ser biotransformado, para ser útil para as plantas e para o solo. Aí vem aquelas bactérias, né, que tem essa condição de transformar o nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados. Só pode ser aproveitado o nitrogênio atmosférico através desses micro-organismos. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui as trocas gasosas, né, que é a troca do CO2 por O2 e vice-versa, que a gente chama de hematose, né? Trata-se da troca de gases que ocorre a nível dos alvéolos pulmonares, a hematose, sendo que o O2, que é o oxigênio, passa dos alvéolos para o sangue, que circula nos capilares sanguíneos. E o CO2, que é o gás carbônico, ele passa do sangue para os alvéolos, que ele vai ser expulso, o CO2, né? Nesse processo, o sangue venoso, ele é rico em CO2. Se transforma em sangue arterial, que é rico em O2. Belezinha? Vamos lá. Galerinha, no sangue arterial, o transporte de gases. Vamos ver. Uma pequena parte de O2, certo, que penetra na corrente sanguínea, dissolve-se no plasma. Contudo, cerca de 95% do O2 combina-se com a hemoglobina. Aí forma aquele complexo hemoglobina, oxhemoglobina, né? Está presente no interior das hemácias. Oxhemoglobina, que é um composto instável. Trata-se de uma reação reversível. Então está aqui, hemoglobina mais O2, produzindo oxhemoglobina. Bom, ao nível dos alvéolos pulmonares, ocorre a formação desse composto, oxhemoglobina. Ao nível dos tecidos, o que ocorre? A dissociação, né? Vai se separar oxigênio e hemoglobina, liberando o oxigênio para as células. Beleza? Muito bem. E a hematose no sangue venoso? Falei do sangue arterial, agora no sangue venoso. Bom, cerca de 20% do CO2 que penetra na corrente sanguínea, ela combina-se com a hemoglobina. Né? O CO2 combinando com a hemoglobina. Veja bem, presente no interior das hemácias. Formando agora qual é o composto? Carbohemoglobina. Carbohemoglobina, quer dizer, hemoglobina se juntando ao CO2. Ao O2 é oxhemoglobina.
ao oxigênio é carbohemoglobina, que também é um composto instável, porém, graças à ação da enzima anidrase carbônica, que está presente na enzimácea, 70% do CO2 reage com a água, certo? Produzindo ácido carbônico, que rapidamente se separa, dissocia-se em H+, e bicarbonato, HCO3-. Os cátions H+, combinam-se com a hemoglobina e os ânions HCO3 controlam o pH, né, do plasma sanguíneo. Muito bem. Galerinha, ao nível dos alvéolos pulmonares ocorre a separação, a dissociação entre da carbohemoglobina e o H2CO3. Dissocia-se liberando gás carbônico que entra nos alvéolos, certo? Ao nível dos tecidos, há a formação desse composto, carbohemoglobina, além da reação entre gás carbônico e a água, que forma H2CO3, que logo se dissocia formando H+, e HCO3-, que é o ânion. Belezinha? Então dê uma olhada nessa hematose. É tão simples assim. Como ocorre no sangue arterial e como ocorre a hematose no sangue venoso. Dê uma olhadinha como ocorre essa reação quando se junta oxigênio e hemoglobina e gás carbônico e hemoglobina, certo? Essa questão aí da hematose, essa reação química que ocorre, certo? Quais os ânions que formam, o que não formam, quem é liberado, quem se dissocia, beleza? Galerinha, uma coisa muito interessante também se estudar em sistema respiratório é a anatomia desse sistema respiratório. Veja bem, tudo começa aqui onde o ar entra, né? A cavidade nasal, né? Algumas pessoas têm isso aqui mais abundante, né, do que outras, né? Então veja bem, primeiramente, ó, aqui envolve também cartilagem, né? Esse tecido aqui cartilaginoso, muito sensível também, né? Então veja bem, é revestido internamente por uma mucosa, tem uma mucosa que é natural do nariz, das narinas, né, da cavidade nasal. Chama atenção para o epitélio formado da cavidade nasal. O epitélio é o tecido epitelial, né, o tecido formado da cavidade nasal. É o tecido epitelial o quê? Pseudoestratificado ciliado. Qual o tecido formado na cavidade nasal? Pseudoestratificado ciliado. Veja bem, qual é a importância? Quando se fala em pseudoestratificado ciliado, pensa-se logo no cílio. Tem uma importância ali na filtração do ar, filtra o ar, né? Funciona como uma primeira barreira contra micro-organismos, poeira também. Veja bem, ó. Ácaros que são invisíveis ao olho nu, ácaros, micro-organismos, né? Então veja bem a importância que tem esse tipo de epitélio da cavidade nasal, pseudoestratificado ciliado. Bom, a mucosa é capaz de produzir um muco. A mucosa da cavidade nasal, ela produz um muco, né, que se adere às partículas de poeira. Esse muco é que forma aqueles grãozinhos que dá ali na cavidade nasal. Muitas vezes a pessoa tira ali de forma indiscreta, não procura um local adequado e começa a remover aquela poeirinha aderida à mucosa da cavidade nasal. E você sabe qual é o nome? Essa poeirinha lá aderida ao muco da cavidade nasal. Esse batimento ciliar dos cílios também, que muitas das vezes não é que a pessoa vai deixar crescer e aparecer, mas para não remover total esse cílio, esses cabelinhos da cavidade nasal, galera. Tem importância ali, ó. O que ele faz? O batimento ciliar empurra essas partículas em direção à faringe, né? Faringe já é uma outra estrutura do sistema respiratório. Há as chamadas conchas nasais, as conchas nasais, que aumenta a temperatura e a umidade interior. Então, se fala em cavidade nasal, esse muco também consiste
nessa umidade que é necessária e a temperatura também. Na região superior da cavidade nasal, ao bulbo, o bulbo olfatório, o nome já está dizendo, bulbo olfatório, que está ligado às transmissões nervosas, cheio de terminações nervosas, né? Que é responsável pela captação de quê? Das partículas odoríferas, né? O olfato. Então, tudo é necessário na cavidade nasal, né? O muco, essas terminações nervosas, o bulbo, né? Que vai fazer essa ligação com o sistema nervoso central, e o olfato, né? Que é para poder você sentir o odor das partículas. Então é muito necessário esse conjunto todo para o bom funcionamento da cavidade nasal, certo? Por isso que às vezes a pessoa está gripada, né, e não consegue sentir o cheiro das coisas, né, das substâncias. Beleza? Tudo bem. Está aqui o tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, que reveste a cavidade nasal, reveste também a traqueia, o mesmo tecido, e os brônquios. Então, o tecido pseudoestratificado ciliado, ele reveste a cavidade nasal, traqueia e também os brônquios. Essa parte é importante. Isso já caiu em vestibular. O tipo de tecido, histologia, é o tecido epitelial estratificado ciliado. Belezinha? Está aqui, ó. Anatomicamente, a cavidade nasal tem a concha, né, mais interna ali, mais superior, concha superior, a concha nasal aqui média, né, e a concha inferior, né, da cavidade nasal. Ainda tem no número 4 aqui o bulbo, né, bulbo olfatório, e a narina, né, mais externa, cavidade aqui formada por cartilagem, narina, né, a narina. Tem gente que bota piercing, né, essas coisas todas na narina, porque a cartilagem é fácil furar, por isso que bota o piercing. Cartilagem, né? Engraçado, quando eu fazia veterinária, isso aqui a gente chama de filtro, né? Filtro. Dá para zootecnia veterinária. Então, no caso dos animais, os bovinos, porque assim, para você fazer a contenção do animal, uma contenção, fazer que ele fique parado para você fazer alguma intervenção, aplicar uma injeção. Então todo animal tem uma forma de você contê-lo, né? O cavalo, você bate aqui na pata dianteira dele, suspende e ele fica quietinho ali, imóvel, né? O porco, você coloca uma espécie de laço, que chama de cachimbo, por dentro da boca dele, atravessando uma presa que ele tem atrás. Você apertando ali em cima, ele fica quietinho. E o boi é aqui nas narinas. Você apertando aqui, ó, chama filtro, para o bichinho ficar quietinho demais. Ponto fraco do animal, para fazer a contenção. Certo? Só para a gente fazer aqui umas comparações. Besta, né? Então tá aqui, na sequência das estruturas do sistema respiratório, falamos da cavidade nasal, aí vem faringe e laringe. Galerinha, faringe e laringe fazem parte do sistema respiratório. Olha, é um tubo, a faringe é um tubo, né, com paredes musculosas pertencentes. Gente, a faringe ela pertence tanto ao sistema digestório, tem já podcast meu no canal sobre o sistema digestório. A faringe ela pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. A faringe ela é comum aos dois tratos, o sistema respiratório e o digestório, a faringe. Bom, conduz bolo alimentar ao esôfago, bolo alimentar passa pela faringe, né? E o ar, ela conduz o ar à laringe. Veja bem, vale ressaltar que a válvula, tem a válvulazinha, que chama de campainha, epiglote, fecha e abre essa epiglote, epiglote. Por que ela fecha e abre? Justamente para evitar que o alimento penetre para a cavidade nasal. Olha lá, ó. Ela impede a entrada do bolo alimentar na laringe, a epiglote, né? Que essa válvula epiglote, aquela campainha lá no final, né? Ela faz com que o bolo alimentar não pegue o caminho da laringe.
E aí às vezes a pessoa se engasga e sai alimento pelo nariz, né? É epiglote. Então, muito bem. Já a laringe, ela é formada por estruturas cartilaginosas, a laringe. No seu interior há duas pregas vocais. São as famosas cordas vocais, que a gente faz aquele exercício da voz, professores, cantores, quem trabalha com a voz, tem que exercitar justamente a nível das cordas vocais, as pregas vocais da laringe, presas a paredes internas, por intermédio de estruturas fibrosas, chamadas de pregas vestibulares, né? Quando a gente expira, solta o ar, as pregas vocais elas vão vibrar, aí vão produzir o tal do som, né? O som é produzido lá quando as pregas vocais elas são vibradas pelo ar, aí produz o som, beleza? Aí começa a tagarelar direto aí, né? Principalmente as meninas. É isso? As mulheres não falam mais do que os homens? Muito bem. Bom, tá aqui a anatomia, né? Da laringe. Tem a traqueia aqui com seus anéis traqueais, também cartilaginosos, né? Cartilagem tireoide, muito conhecida, certo? A cartilagem tireoide, os ligamentos e a cartilagem tireoide também aqui. Muito bem. Então o cérebro, o que acontece? O cérebro ele emite impulsos nervosos às pregas vocais, que se contraem em diferentes graus. O ar expirado então provoca vibrações nas pregas vocais e os sons produzidos são trabalhados e modificados pelas estruturas bucais. A vibração das pregas vocais é rápida. Nos homens, olha lá, vibra cerca de 125 vezes. O som fica mais grave. Nas mulheres, cerca de 250 vezes o som fica mais agudo. Não falei que as mulheres falam mais? Então tá aí, tá aqui as pregas vocais. Galera, coloque aí depois para pesquisar uma imagem das pregas vocais. Vocês não vão confundir com outra coisa. Parece outra coisa. É um absurdo, né? Mas é verdade. A vista, né? Vocês colocam aí no Google para pesquisar a imagem das pregas vocais. Não vão confundir com outra coisa. Depois vocês vão interpretar o que eu estava querendo dizer. Tá? Então tem um instrumento chamado de laringoscópio, né? Que é para você ter uma visão mais interna da laringe. Laringoscópio. Tá aqui a prega vestibular, pregas vocais, abertura aqui e emite um som, né? Ó, não sei se dá para vocês ouvirem aí, ó. Muito bem, galerinha. Na sequência das estruturas do sistema respiratório, nós temos traqueia, brônquios e bronquíolos. É a árvore respiratória, gente. Traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia ela é um tubo, também mais ou menos de 10 centímetros de comprimento, por 1,5 de diâmetro, traqueia. Apresenta os anéis cartilaginosos, que impede o fechamento da traqueia, né? E a obstrução da passagem de ar. A traqueia ela ramifica-se, ela vem, forma um tubo, depois ramifica. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, né? Porque a sequência é essa: brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, a traqueia ramifica-se, né, em 2 brônquios, que são tubos cartilaginosos, que conduz o ar, né, aos pulmões, os brônquios. Assim como a traqueia, os brônquios também, eles são revestidos internamente por tecido epitelial, qual é? Pseudoestratificado ciliado, que é importante também na remoção de partículas de poeira, certo? Que vem com o ar. Então esse epitélio ciliado é para a remoção dessas partículas, né, indesejáveis. Quando os brônquios penetram nos pulmões, ramificam-se e formam quem? Pequenos tubinhos condutores de ar denominados bronquíolos, porque é brônquios, bronquíolos, que pode atingir, aí vem diminuindo os diâmetros menores que 1 milímetro. Há musculatura lisa nas paredes dos brônquios e dos bronquíolos, dando a estas estruturas a capacidade de contração e relaxamento. Então, outra coisa que vocês devem perceber é o tecido muscular presente. É o tecido muscular liso, né? Tecido muscular liso.
que formam as paredes dos brônquios e dos bronquíolos. Essas estruturas dão essa capacidade de contração e de extensão desses tubos, né? No caso dos bronquíolos, tecido muscular liso, epitélio estratificado ciliado. Muito bem, tá aqui, ó. Laringe, o tubo que é a traqueia com seus anéis cartilaginosos, traqueais, brônquios, aí vem a ramificação, brônquios e bronquíolos. Muito bem. E pulmões, né? Que localizados os pulmões no interior da caixa torácica. Os pulmões são o número de 2, né? Consistência esponjosa, roseáceos, a cor dele, roseáceos, consistência esponjosa, formado por tecidos elásticos e revestido por duas pleuras, né? São as mucosas, né? As pleuras. Então, é um revestimento dos pulmões, é uma membrana mucosa chamada de pleura. São duas pleuras, são dois pulmões. Pleuras, que a gente sabe que tem a membrana que envolve o abdômen, que é o peritônio, né? E do coração é o pericárdio. Então, a membrana que envolve os pulmões, pleura, coração, pericárdio, é isso? E a cavidade abdominal é o peritônio, né? Peritônio. Então, tá aqui. A membrana são duas, as pleuras. Ela tem a parte parietal da pleura, né? A parte parietal, que reveste a caixa torácica, e a parte visceral da pleura, que recobre os tecidos que revestem a superfície pulmonar, né? Entre as pleuras há um líquido que mantém essa tensão superficial, um líquido entre as superfícies pleurais. Entre as pleuras tem um líquidozinho que passa. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos. Então, a ideia que nós temos de pulmão é que ele tem os lobos, ó, dividido em 3 partes o pulmão. Os lobos, essas 3 partes são chamadas de lobos, certo? E o esquerdo tem só 2 lobos, sendo este um pouco menor devido ao espaço tomado por parte do coração. Então, o pulmão esquerdo tem só 2 lobos, então ele é um pouco menor que o pulmão direito, tem 3 lobos. O pulmão esquerdo, 2 lobos. E é menor em função do espaço que o coração ocupa. Então a gente pergunta, onde está localizado o coração? Na verdade, o coração não está do lado esquerdo, como muitos pensam. Ele está uma porção maior do lado esquerdo. Mas ele está no espaço chamado de mediastínico, o coração, na caixa torácica. Onde se localiza o coração? Na caixa torácica, assim como os pulmões, né? No espaço chamado de mediastínico. A maior parte do coração está do lado esquerdo, mas ele está aqui no espaço chamado de mediastínico. Então, esse pulmão esquerdo é menor do que o direito em função da acomodação que o coração tem que ter ali. Então, só tem 2 lobos o pulmão esquerdo. E o direito tem 3 lobos. E é revestido o pulmão pelas pleuras, os 2 pulmões. São essas mucosas, né? As membranas mucosas, chamadas de pleuras. Muito bem. Por último, os alvéolos. A árvore vai se ramificando, vai diminuindo o calibre dos vasos, né? Dos tubos que compõem essa árvore respiratória. E começou lá com a traqueia, né? Vem os brônquios, bronquíolos, né? E os alvéolos pulmonares. Bom, estão localizados onde os alvéolos pulmonares? No interior dos pulmões, nas terminações dos bronquíolos. Existem essas estruturas microscópicas esféricas que são denominadas alvéolos pulmonares. Nestas estruturas ocorre lá que ocorrem as trocas gasosas, nos alvéolos pulmonares, a hematose, com a corrente sanguínea. Minúsculos capilares sanguíneos circundam os alvéolos. Então, os alvéolos pulmonares eles são revestidos por capilares sanguíneos, é onde ocorrem as trocas gasosas, a hematose. Os 2 pulmões somos cerca de 750 milhões de alvéolos pulmonares. Existem 750 milhões de alvéolos pulmonares nos 2 pulmões, o que corresponde a cerca de 70 metros quadrados de superfície respiratória. Eu sempre gosto de falar em superfície respiratória e ligar com os répteis, que tem uma grande superfície respiratória para poder absorver o ar, né, no ambiente terrestre.
A capacidade de superfície respiratória dele é bem maior, o volume, né? Por isso que ele pode também sobreviver no ambiente terrestre, em função da superfície respiratória. Então, quando às vezes a pessoa faz atividade física, malha, né? A capacidade respiratória aumenta, em função da superfície pulmonar também que aumenta. Aí aumenta a caixa torácica, né? O diâmetro da caixa torácica. Então aumenta essa capacidade de respiração. É por aí, mais ou menos, o entendimento. Certo? Muito bem, galerinha. Uma dica de hoje é sobre sistema respiratório, estruturas, né? Falamos aí da parte da fisiologia. Dê uma olhada nessa questão do metabolismo, da fisiologia, da hematose, das trocas gasosas, na parte química da coisa. Saber o que é oxihemoglobina, né? Carbohemoglobina, esses compostos que são formados. Não ficou muito bem aqui, tem que dar uma olhada aí no material. Eu tenho apostilas em PDF também, você pode estar enviando para vocês, é só entrar em contato. Beleza? Mais uma videoaula do Amantes da Biologia. Abraço do professor Alain Calvé. Entre em contato conosco, participe do grupo de estudos Amantes da Biologia. Prêmio profissional. Falou, galera!